Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Liesse no Ar. Eu sou a Nicole Geller, estou aqui com o Enzo Agnoli. E para falar sobre o tema de hoje, que é medicina, chamamos a doutora Eliette Busquelar. Bom dia, eu estou muito satisfeita de estar aqui. Sou Eliette Busquelar e porque o Liesse foi o colégio que eu inicialmente estudei quando cheguei no Rio de Janeiro, vindo de Minas Gerais. Bom, vamos começar. E uma dúvida que eu tenho é que muitos estudantes de medicina não sabem que especialização fazer ou vão com uma ideia na cabeça e acabam mudando. E eu queria saber como foi esse processo para você. Olha, todo mundo que entra na faculdade é assim mesmo, porque você tem uma ideia que é uma ideia meio romântica quando você entra. Eu, por exemplo, queria fazer pediatria. Isso muda à medida que você vai fazendo as diferentes matérias, e vai sendo exposta a diferentes coisas. Então, é muito natural isso, porque você entra muito jovem e não tem ideia do que é uma pessoa doente realmente e que tipo de doença e o que você gostaria de fazer. Eu acho que a principal coisa para a gente escolher medicina, para começar, é gostar de pessoas. Porque quem não gosta de pessoas saudáveis não gosta de doentes. Queria fazer pediatria? Você queria fazer pediatria? Sério? Mas mudou, assim, no começo, com as aulas? É uma coisa muito triste para mim ver uma criança doente. Uhum. Eu achei que eu não ia aguentar. Isso aí não. Durante os últimos períodos, como que você fez para conseguir conciliar os estudos da faculdade com as provas da pós-graduação? Olha, isso não é difícil. Não é difícil mesmo, porque a pós-graduação que a gente tem hoje, e já tinha na minha época, é uma pós-graduação que, para você entrar, você precisa basicamente de um projeto de pesquisa. Sim. A prova que você faz é uma prova muito fácil. Uhum. Então, fazer pós-graduação não é um problema, de jeito nenhum. O gargalo é a entrada da faculdade, não é a entrada da pós. Mas, por exemplo, para entrar numa residência, aí é uma prova difícil, né? Ou para especialização. Olha, primeiro a gente tem que ver que você tem menos vaga de residência boa do que você tem número de alunos formados. Por outro lado, se você se forma numa faculdade boa, Sim. você não tem dificuldade de passar na residência. Eu não conheço gente que se formou na UERJ e foi razoável como estudante, não precisa ser maravilhoso, razoável como estudante que não tenha passado numa boa residência. Sim. Agora, existem muitas faculdades que são de menor qualidade do que o UERJ, o UFRJ, Unirio, UF. Então, essas faculdades... Esse é o grande problema que eu gostaria de conversar, quer dizer, de colocar claramente para vocês. Quando você escolhe uma determinada faculdade ou é escolhido por essa faculdade porque você não conseguiu ir para outra, sim, você mais ou menos coloca o seu destino naquelas coisas, porque você vai ter estudantes de menor qualidade, professores menos dedicados, professores que ficam menos na faculdade, porque ainda são professores que vão lá, dão aula e vão embora, enquanto que nas faculdades públicas você tem um professor que fica lá. Então você vai lá e pode conversar com o professor a qualquer momento. Sim. Então isso faz muita diferença. Tem hospital também ali, então... As privadas, de uma maneira geral, já tem hospital com... Não, até Estácio já tem hospital. Sim. Agora, as públicas certamente têm hospital. E você tem acesso às pessoas. Aham. Então, mesmo que você, tipo assim, você está estudando, você consegue passar no hospital, você consegue ter aquela vivência, certo? Com certeza, com certeza. E tem sempre gente lá que está interessado em te ensinar e tal, porque a gente vive disso. Uhum. Nas universidades públicas, você tem uma coisa que se chama dedicação exclusiva. Então, de uma maneira geral, ou 40 horas. Então, de uma maneira geral, as pessoas ficam lá ou ficam lá mais do que ficariam numa universidade privada. Eu gostaria de saber se em algum momento você pensou em desistir da medicina. Olha, foi uma coisa muito interessante isso. É uma boa pergunta, porque quando chegou no 4º ano de medicina, quando eu cheguei à conclusão de que eu realmente queria fazer pesquisa, aí você é jovem, você tem aquela pressa, porque o mundo vai acabar. Uhum. Então, eu cheguei para o Dr. Chagas, que é o professor Carlos Chagas Filho, né, de quem eu era muito amiga. Eu disse, professor Chagas, olha só, eu vou desistir da medicina, vou passar para biologia, porque com isto eu vou ganhar 1 ano da minha vida. Ele virou para mim e disse assim, e você nunca mais entra no meu escritório. Eu disse, professor, como assim?
assim. Aí ele disse, por que você vai deixar de aprender uma série de coisas que serão extremamente importantes na sua vida? Eu não quero nem ouvir falar nisso. Tchau. Aí eu fui para casa, pensei sobre o assunto e foi a única vez que teve esse negócio, porque eu resolvi que eu estava com pressa de fazer mestrado, doutorado, não sei o que mais. Foi quando eu tinha resolvido realmente que eu queria fazer pesquisa e estava com pressa. E o Chagas brecou isso de uma maneira, assim, absoluta. Quais eram suas expectativas para a faculdade de medicina? Assim, o que você esperava quando você não tinha entrado ainda? Olha, eu sempre fui muito boa aluna. Então, eu estudava bastante e eu queria... na realidade, eu queria descobrir coisas. E queria ver por que as pessoas ficavam doentes. Eu tinha muito interesse no corpo humano como máquina funcionante, né? Quer dizer, me chama muito a atenção o fato de que você não percebe que você tem um órgão X ou Y, a não ser que ele esteja doente. Se ele não estiver doente, você não sabe que ele existe. Quer dizer, você não sente que ele existe. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre quis desvendar coisas, sabe? E isso é uma coisa que sempre me chamou atenção e me chamou atenção também na medicina, entende? Por que uma pessoa fica doente? Me interessa muito modelos de doença, modelos experimentais de doença e modelos animais de doença. E me interessa muito saber como é que isto pode ser translacionado para o paciente. Sim. Então, isso sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Como funcionar? Como é que essa história funciona? Como é que você faz com que as pessoas fiquem melhor? Essa curiosidade, né? E a medicina está sempre mudando, né? Na pesquisa você deve ver muito isso. É uma coisa impressionante isso. Porque, por exemplo, quando eu me formei, AIDS... Eu me formei em 1973. AIDS não existia. Então, eu digo que eu fui jovem no melhor período possível, porque não tinha AIDS e já tinha pílula. Então, é maravilha, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, você não precisava ter 300 cuidados, pensar, meu Deus, não sei o quê, não tinha nada disso. Agora, a outra coisa curiosa, eu estava discutindo, até porque eu tenho várias amigas hoje que têm filhos autistas. Na minha época, autismo era uma doença extremamente rara. Hoje, é uma criança em cada 40, a última estatística. Isso não é raro mais. Entendeu? Então, a gente está diagnosticando mais o que é que está acontecendo, mas mudou. Então, mudou muito. E se você não estuda, você está completamente fora. Essa foi a grande razão de eu tentar entrar na Academia Nacional de Medicina. Por quê? Porque quando você se forma e escolhe uma especialidade, você vai nos congressos da sua especialidade. Mesmo quando você faz pesquisa, você vai no congresso do seu tema de pesquisa. E a Academia Nacional de Medicina, você escuta tudo. Então é interessante, entendeu? É curioso, é como se eu estivesse fazendo uma reciclagem o tempo todo, entendeu? Então toda quinta-feira tem uma reunião lá com gente relativamente boa, porque as pessoas gostam de falar na academia, e é de graça, e você escuta todas as coisas que você gostaria e você tem acesso para perguntar. Muito legal. Entendeu? Você já meio que falou que sempre foi boa aluna, mas a UFRJ é uma das faculdades mais renomadas e mais difíceis de conseguir entrar. Você estudou muito? Você lembra como foi assim, esse processo? Olha, lembro muito bem. Eu fui aluna de um... Bom, primeiro, quando eu cheguei no segundo ano do segundo grau, eu cheguei à conclusão de que o colégio que eu estava, na época eu estudava no Colégio Hebreu Brasileiro, porque os meus pais tinham se mudado para o Grajaú, e eu cheguei à conclusão de que o colégio não preparava bem para a faculdade, que eu não ia passar. Eu achei, né? Mas, desculpa interromper, não, claro. Você já queria medicina? Já queria medicina. E aí eu fui para o colégio de aplicação da UERJ, e depois eu resolvi que também aquele colégio não estava bom o suficiente e resolvi fazer um cursinho e ganhei bolsa, tanto para um cursinho que chamava na época Miguel Couto, não sei se ainda existe, acho que existe, e um outro cursinho que chamava-se ADN. E aí, como eu ganhei bolsa, eu fui para o ADN, também tinha ganhado bolsa no Miguel Couto, mas não sei por que preferi o ADN. E lá eu fui aluna do Enéas Ferreira Carneiro, esse meu nome é Enéas, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi candidato à presidência, etc. Sim. E lá eu fiz parte de uma turma especial que você tinha acesso aos professores a qualquer hora do dia ou da noite. Você tem dúvidas, você podia ligar.
Então, a gente estudava e a gente tinha grupo de discussão. E eu acho que isto foi uma coisa muito boa. Você poder conversar com pessoas que tem mais ou menos o seu nível, porque não adianta você estudar com uma pessoa que não quer nada. Exatamente. Mas uma pessoa que quer estudar, você discutindo, você muitas vezes aprende melhor do que não discutindo. Eu acho que foi isso. Claro, as pessoas, o ambiente influenciam muito. Exatamente. Você vai adquirindo experiência, pô, isso é muito bom. Então foi isso. Eu fui para uma turma especial e aí fiz prova. Naquela época não tinha vestibular unificado, obviamente não tinha Enem. Então eu fiz prova só para o FRJ e para o UERJ. E na realidade eu fiz prova para o UERJ porque o cursinho pediu, porque isso dá nome ao cursinho, quantas pessoas passaram. Mas eu já tinha passado na UFRJ e já tinha decidido que eu ia para a UFRJ. Por quê? Porque na UFRJ tinha pesquisa, então eu poderia escolher se eu queria fazer clínica ou se eu queria fazer pesquisa, e a UERJ não tinha pesquisa. Hoje tem, mas naquela época não tinha. Doutora, qual foi o fator decisivo para você poder escolher que você queria fazer medicina? Assim? Teve alguma coisa durante a sua fase de criança, ou na sua vida, que te marcou para você querer fazer medicina, assim? Ou sempre foi essa curiosidade? Eu era asmática, e asmática ruim, quer dizer, asmática talvez até um pouco severa, no sentido de que eu precisava de oxigênio quando eu tinha crise, porque naquela época não tinha essas bombinhas, essas coisas todas. E eu acho que eu queria que as pessoas ficassem bem. E meu pai, é curioso, porque meu pai é um imigrante e quando ele chegou aqui, ele pegou a gripe espanhola e é um sobrevivente da espanhola. Meu pai nasceu em 1893. Ele era muito velho. Quando eu nasci, ele tinha 56 anos. Então, e meu pai era muito, assim, muito feliz de ser um homem muito saudável. E isso, para mim, era uma coisa que representava muito. Como você manter a saúde das pessoas, né? Como é que você faz. E tinha gente muito mais nova do que meu pai que reclamava o tempo inteiro. Meu pai não reclamou. Então, isso me chamava a atenção. Como é que você faz para ficar bem? E a outra coisa é que eu gosto de pessoas. Então, eu adorava conversar com as pessoas. Então, por que tem, o que não tem, que você está bem, não está bem, entendeu? Tanto é que as pessoas me diziam que eu devia escrever um livro, as histórias que me contaram, entendeu? Porque todo mundo me contava histórias. E dentro da faculdade de medicina teve uma época que eu quis fazer psicanálise, porque o nosso professor de psicanálise, que era o Portela, até eu convivi com ele no final da vida na academia, ele era excelente, era uma das pessoas mais cultas que eu já conheci. Então, isso era uma coisa assim, impressionante. Então, hoje, quando eu converso com pessoas da minha época da faculdade, um cara que fez imunologia, um cara que fez cirurgia vascular, eu que fiz pesquisa, todos nós, a um momento, queríamos fazer psicanálise por causa do Portela. Para ver como professor. Máximo, entendeu? Então, até hoje eu me lembro da última conferência que eu escutei do Portela, e ele nunca usou slides, nunca usou nada, e ele fez uma conferência sobre os 3 epiléticos. E ele falou do Machado de Assis, do Dostoiévski e do Flaubert. Quer dizer, coisas completamente diferentes. E ele tem uma aula assim de chorar de bonita, né? Então, você descobre a importância do professor. E isso é uma coisa, por exemplo, que até hoje me dá muita felicidade. Toda vez que eu dou uma aula, na graduação, que eu dou poucas atualmente, eu dou mais na pós, e eu não uso nada, as pessoas me perguntam se eu quero PowerPoint, eu não quero nada, quero um giz e um quadro. Aí as pessoas olham assim esquisitas, né? Como é que ela vai falar isso? Ou vai fazer isto? E no final da aula, sempre aparece um bando de meninos um pouquinho mais velhos do que vocês, querendo fazer estágio no laboratório. Então isso é uma coisa ótima. Eu sou feliz com isso, entendeu? É muito legal. De que forma a medicina mudou sua vida, se proporcionou experiências novas ou se ela acabou te impedindo de fazer algumas outras atividades, já que demanda muito tempo e esforço? Olha, a medicina mudou minha vida para muito melhor. Para muito melhor. Porque eu vou em congressos, eu conheço gente pra caramba, do mundo inteiro, sabe? E você vê como é que as pessoas são diferentes, como é que as culturas são diferentes. Isso é um enriquecimento
assim, muito, muito grande. É isso, Porque hoje gente. tem muita gente, muito médico até, que fala, pô, medicina acabou sua vida, nunca mais vai sair. É. E ver pessoas que nem você, que falam com um brilho no olho, muito bom. Olha, eu acabei de chegar de um congresso em Veneza, que eu conversei com gregos, alemães, italianos, entendeu? Isso eu não faria nunca se eu não tivesse feito medicina. Sim. Agora, veja, você tem sempre que pensar o que você pode fazer para fazer bem o que você está fazendo. E a primeira coisa, fundamental, condição sine qua non é você gosta. Uhum. Eu me lembro que eu tenho uma estudante de medicina, estudante de doutorado, desculpa, que é médica, até famosa, ela vive nesses programas de televisão, chamada Isabela Bussardi. Ela foi minha aluna. Aí ela chegou para mim e disse assim, o que eu vou fazer como minha tese de doutorado? Aí eu dei um tema para ela, ela chegou para mim e disse assim, professora, eu não me vejo estudando isso no sábado à noite. Eu digo, então para. Vamos mudar, porque se você não pensa em estudar isso no sábado à noite, esquece, porque não levanta a Sapucaí, entendeu? Você tem que você tem que levantar a Sapucaí, entendeu? Isso é fundamental. Quer dizer, você tem que fazer coisas que você efetivamente gosta. E acho que a medicina é isso, né? Para ser um bom médico, você tem que gostar do que faz, da faculdade, estar disposto a estudar e... Não só está disposto a estudar, como está disposto a aprender. Porque, às vezes, você aprende de pessoas, assim, muito simples, que te dão, assim, lições de vida, sabe? E essa senhora chegou lá com um menino de 14 anos, com Down. Eu digo, nossa, mas que horror, você sofre muito. Ela disse, doutora, eu não sofro muito. O único problema que eu tenho é que eu perdi o direito de morrer. Quando essa mulher me disse isso é uma lição de vida, gente, que você não pensa, porque você não teve um filho com Down, você não tem um parente com Down, entendeu? Sim. E essa pessoa, Mas de uma troca de maneira experiência, simples, né? te diz uma coisa dessa, entendeu? Eu nunca fiz medicina privada, eu sempre fiz medicina pública, né? Sim. E essas pessoas são gratíssimas a você, porque elas acreditam no médico. Se você fizer uma parceria com o seu paciente, ele faz o que você quiser. Você manda na vida dele. E isso é uma responsabilidade imensa, entendeu? Agora, ele precisa gostar de você. Ele precisa ter uma empatia. Você precisa conversar. Vai ter que ter um elo, exatamente. Entendeu? E isso te dá um prazer enorme, porque a pessoa chega, ela se sente culpada, por exemplo, se você mandar ela emagrecer, ela não fez dieta, ela chega, doutora, eu não consegui, não sei o quê, entendeu? Mas ela conta com você. Mas tem que estar disponível ali, o que a gente falou mais cedo. É muito legal. Olha, Sim. a medicina, para mim, é uma maravilha. Eu não faria outra coisa. É animada. Eu não vou me aposentar. Eu vou me aposentar na expulsória da UERJ e vou continuar trabalhando, entendeu? Não vou me aposentar. Doutora, assim, o que você acha que é necessário, ou alguma característica, assim, em geral, que todos os médicos devem ter? Gostar de gente. Gostar de gente? Só gostar de gente. Você tem que estar disposto a estudar, mas você tem que estar disposto a estudar em qualquer profissão. Sim. Concordo. Agora, é diferente, porque, por exemplo, eu me lembro, um rapaz que é da UERJ também, com quem eu me dou muito, e que passou no primeiro lugar do vestibular, ele faz CTI. Sim. Aí eu perguntei para ele, Quadra, o nome dele é Quadra. Quadra, por que você fez CTI? Ele disse, porque eu não gosto de paciente, não gosto. Agora, ele é muito bom tecnicamente, Sim. entendeu? Agora, ele detesta conversar com o paciente. Eu não faria CTI nunca, nunca vi cirurgia nunca. Eu gosto de clínica, eu gosto de conversar com o paciente, saber o que ele tem, por que ele tem aquilo. Sim. Agora, você pode ser radiologista, você pode ser anestesista. Existem várias coisas que te acomodam na medicina. E clínico é interessante, porque quanto mais velho você fica, se você não tem nenhuma demência, você fica melhor, porque você já viu mais casos e etc. Ao passo que o cirurgião... Ele depende da mão. O cirurgião é respeitado se ele tem mão. Sim. Não é se ele publica, se ele não publica. Isso não tem a menor importância. Agora, ele tem mão. O cirurgião que não tem mão não presta para nada. Ele não é respeitado. Então, você depois de uma certa idade, você não tem a mesma mão. Então, você se aposenta mais cedo. E o clínico não. O clínico fica. Mas hoje já tem tecnologias que facilitam o cirurgião mais robô? velho. Sim. Só que tem o seguinte, você sabe quem é bom de robô?
Quem jogou videogame. Verdade. Quem não Verdade. jogou videogame não É. presta. Porque, na realidade, aquele joystick do robô é de quem jogou videogame, Sim. gente. Os cirurgiões mais velhos, Eles eles têm não dificuldade, pilotam. exatamente. Não pilotam. Eu tenho vários amigos meus cirurgiões que os filhos são médicos, que quem pilota o robô são os meninos. A meninada pilota ótimo. Mas eu acho que medicina é uma coisa que demanda contato humano. E se a gente não tem isso... Não, se você olhar bem, não, os médicos de maior clínica não são necessariamente os mais sábios. São os caras que conversam melhor. Aquela pessoa que tem empatia, né? Exatamente. E que gostam de conversar. Você teve algum caso ou paciente que te marcou? O meu primeiro paciente. Primeiro paciente? Quando eu estava no 5º ano de medicina, a UFRJ, desculpe, não tinha hospital. Então, o nosso hospital era na Santa Casa, ou no Moncurvo Filho, Sim. ou no Hospital São Francisco, lá na Presidente Vargas. Então, eu fui para Santa Casa. E aí, eu cheguei lá e me deram um paciente que ele era um amor, sabe? Um menino louro de 18, 19 anos, que tinha uma namorada, ele era cheio de vida e contava e não sei o que, não sei quanto mais. E ele teve uma doença de Hodgkin, que é uma doença muito séria, um câncer linfático, né? E aí eu convenci meu pai de comprar os remédios para ele. E meu pai comprava, né? Porque eu sou a filha mais velha, que estava fazendo medicina e tal, meu pai nunca teve problema com isso. E eu me lembro, ele me marcou tanto, porque quando eu saía das minhas festas, né? Sim. Eu passava na Santa Casa para olhar se ele estava bem. Entendeu? muito legal. Eu gostava muito dele. Aham. Porque ele era quase da minha idade, entendeu? Sim. Então ele era uma pessoa que me tocava muito. Ele não podia morrer, porque ele tinha uma namorada, ele tinha papai, tinha mamãe, entendeu? E ele queria viver. Ele precisava ficar numa situação mais isolada, porque ele estava doente. E isso não, a gente não tinha condições na época de fazer isso na nossa enfermaria, né? E aí internou uma outra pessoa com uma doença mais contagiosa e ele morreu. E isso me deixou muito mal, sabe? E aí eu me senti que eu não queria fazer, quer dizer, eu não queria ter de novo um paciente que talvez pudesse ter chance, que não tinha chance por causa do meio, entendeu? Por causa Sim. das condições que a gente tinha. Então, isso foi uma coisa muito difícil para mim. Eu chorei muito quando ele morreu. O que despertou seu interesse nas áreas de fisiologia cardiovascular e de pesquisa clínica? Fisiologia cardiovascular, porque eu era muito boa aluna de física no 2º grau. Sim. E matemática. E aí, eu acho muito interessante o movimento do sangue. E, na realidade, para você fazer fisiologia cardiovascular, você tem que ser bombeiro e entender as pressões e etc. E, até certo ponto, eletricista por causa dos potenciais e Sim. etc. Então, isso... E a outra coisa muito interessante é que o sangue é um fluido muito estranho, porque ele não é um fluido homogêneo. Exatamente. Ele tem líquido, plasma e tem células. Então, ele se comporta como o que a gente chama de fluido não newtoniano. O que quer dizer isso? Significa que, dependendo do tamanho do tubo, do vaso, no caso, Sim. ele tem uma viscosidade diferente, quer dizer, ele flui de maneira diferente. Então, até quando eu estava fazendo pesquisa sobre sangue, os meus parceiros mais próximos eram o pessoal que fazia petróleo, que trabalhava com tirar o petróleo do pré-sal. Sim. Porque o petróleo também é um fluido não newtoniano, é um fluido estranho. É muito parecido com o sangue. Então, os meus partners eram os engenheiros do petróleo. Por isso que eu estou dizendo, é maravilhoso, porque você lida com pessoas tão diferentes, né? E aí eu comecei a fazer pesquisa em animais experimentais. O meu primeiro animal de pesquisa foi o coelho. Eu trabalhei com coração de coelho, tentando ver uma solução que pudesse conservar o coração melhor para a gente fazer transplante. Sim. Eu sempre na ideia de melhorar a vida do paciente. Com certeza. E depois eu fui para os Estados Unidos e eu era uma fisiologista pura. Então eu queria trabalhar e olhar os pequenos vasos, que são os vasos que nutrem o tecido, que são os capilares,
em condições absolutamente normais. E aí eu encontrei um homem que trabalhava com morcegos. E eu disse, pô, que legal, é isso que eu quero fazer. Uhum. Aí comecei a trabalhar com os morcegos, porque a gente podia olhar a asa do morcego, porque o morcego dorme de dia. Então a gente olhava a asa do morcego sem anestesia, sem nada. Então hoje eu oriento tese de um dos maiores transplantadores de fígado daqui do Rio de Janeiro, entendeu? Então eu tenho um hepatologista que a gente estuda as pessoas antes e depois do transplante, como é que ficam, como é que não ficam. Então isso mudou minha vida. Hoje meu laboratório, a gente conseguiu construir, com a ajuda do Adib Jatene, Sim. a gente conseguiu construir um prédio na UERJ de pesquisa clínica, de 4 andares. Eu tenho meu laboratório, que basicamente tem pesquisa experimental. Vocês querendo visitar, eu estou absolutamente às ordens, não tem problema nenhum. Universidade é para isso. Podem visitar, será um prazer. Então, eu tenho pesquisa clínica de um lado e pesquisa experimental do outro. E a gente trabalha muito com engordar animais e colocar animais para fazer exercício, fazer dieta jejum intermitente. Mas dá para testar isso de jejum intermitente, de obesidade com animal? Claro, eu trabalho com rato, hamster e camundongo. Sim. Então, você não quer que ele come, você não põe comida, ué. Ele não come, não tem onde comer. Então, é muito fácil fazer. Agora, com gente, o buraco é mais embaixo, porque as pessoas efetivamente mentem. Uma mulher, por exemplo, chegou para mim uma vez com um filho de 4 anos, pesando 70 quilos, e ela me disse que o filho não come nada. Eu digo, minha senhora. Você vai detectando mentiras, assim, ao longo da carreira médica, né? Exatamente. Você vai sabendo quando a pessoa tá mentindo, né? Na realidade, a gente tem como é que eu vou dizer? Uma ditadura do corpo magro. E aí, as pessoas se sentem mais ou menos na obrigação de mentir. Elas mentem mesmo. Sim. Elas dizem que não comem, não sei o quê. E é tudo mentira. Evidente que é mentira. Porque as pessoas atacam a geladeira, entendeu? Acho que tem várias maneiras de você driblar o que você come. Entendeu? Foi que nem se disse antes, né? Problemas psicológicos, seja familiar, seja perder alguma pessoa, ou até mesmo estar passando por uma fase difícil da vida, a pessoa vai descontando na comida, né? E porque para um gordo, comer ativa circuitos de prazer. Exatamente. Que não ativam no magro, por alguma razão. Quer dizer, na realidade, tem um rapaz em Campinas chamado Lício Veloso que trabalha com isso e que mostrou no cérebro que no roedor, no rato, por exemplo, o hamster ou o camundongo, eles têm um centro de saciedade que não é destruído quando eles têm excesso de gordura no sangue circulando. Sim. O nosso centro de saciedade é razoavelmente destruído. Então a gente perde o pé. E você que faz cirurgia bariátrica? Trabalha com cirurgia bariátrica. Quando você acha que é essencial e quando você acha que a dieta por si própria? Olha, o problema é o seguinte, quando as pessoas já tentaram tudo para emagrecer, 300 dietas, porque o problema, eu conheci um padre jesuíta que é muito curioso, ele virou-se para mim um dia e disse o seguinte, começar é de muitos, perseverar é de santos. O problema é o seguinte, um gordo ele tem que fazer dieta o resto da vida. E ele não gosta de nada que não seja gorduroso ou engordante. Não é gorduroso, é engordante. Então, ele não gosta de salada, ele não gosta de fruta. E não é uma questão da pessoa saber ou não saber os males que a gordura faz. É que simplesmente a pessoa não consegue. É o vício, né? A pessoa não consegue. Agora, a gente tem um rapaz que trabalha comigo, trabalha lá na UERJ também, a gente é colaborador, mas a gente não trabalha diretamente junto, mostrando que o circuito de prazer que um gordo tem com a comida é o mesmo que um cara que cheira cocaína. Porque tem, por exemplo, pessoas que cheiram cocaína, não sei se você sabe, que cheiram cocaína uma vez por semana, Sim. uma vez de 15 em 15 dias, e não se viciam. Tem gente que fuma também um cigarro a cada semana, não sei o quê. Agora, tem gente que fuma o primeiro cigarro e viciou. Como é que você vai saber isso? É impossível, né? Mais ou menos, eu acho. Mas existem essas pessoas. Agora, então, uma pessoa que come muito, ela come porque ela não consegue ser diferente. Ela vive com fome. Ela morre de fome. E o que os remédios hoje para ajudar no combate à obesidade fazem? Eles ajudam a diminuir aumentar a saciedade? Isso, mas a gente tem muito pouco remédio.
Se você pensar bem, Nicole, na realidade, nós somos pobres. Sim. Porque nós curamos doença bacteriana. Todas as outras doenças nós controlamos. Sim. A gente não cura. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ela para de beber. Se você for aos alcoólatras anônimos, eles vão dizer o seguinte: eu não vou beber hoje. Cada dia o cara diz: eu não vou beber hoje. Ele não toma nunca a decisão de que ele não vai beber o resto da vida. Não existe isso. Agora, o gordo é a mesma coisa. Eu vou fazer dieta hoje. Amanhã ele acorda, eu vou fazer dieta hoje. E é por isso que a gente não tem remédio. Por exemplo, diabetes. A gente faz o quê? A gente controla o diabetes. A gente não cura o diabetes. Sim. Hipertensão. A gente controla a hipertensão. A gente não cura. Em relação à tecnologia, você acha que a tecnologia ela conseguiu evoluir para ajudar os médicos, tanto na área cirúrgica quanto no desenvolvimento de remédios e tal? Ou você tem uma visão mais negativa, que você acha assim, tá, eu prefiro os métodos antigos? Não, eu prefiro a tecnologia. Sim. Agora, eu não acho que isso substitui a conversa com o paciente. Com certeza. O que eu acho que é ruim é que o seu paciente chega lá, você manda ele fazer 300 exames e manda o cara embora. Inclusive, isto é uma das coisas que aqui no Brasil aumenta o preço do seguro-saúde. Porque a quantidade de exames que a gente faz totalmente desnecessários é muito grande. Sim. Simplesmente porque o médico quer se livrar do paciente, entendeu? Então, ele vai mandar fazer 300 coisas e enquanto o paciente vai fazer aquelas coisas, ele saiu, sumiu. Ele não está mais no seu radar. Agora, eu sou totalmente favorável. Eu acho que se não tivesse isso, a gente não viveria o que a gente está vivendo hoje. A nossa expectativa de vida aumentou às custas da melhora dos nossos métodos diagnósticos. Sim. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda, ela e facilita, tem também as informações falsas, né? Que hoje muita gente acredita no Google, assim, em tudo, não busca fontes confiáveis. Então, assim, se medicam com remédios que não necessariamente vão funcionar. Acho que, não sei. Olha só, o problema é o seguinte, nem todas as pessoas têm acesso à boa medicina, porque a boa medicina é muito cara. De fato. E as pessoas convivem muito mal com coisas que elas não sabem. Certo. Então, você tem necessidade de arranjar uma coisa qualquer que explique o que você tem. E essa explicação pode ser tanto uma explicação próxima do racional, como pode ser uma explicação totalmente fantasiosa. Mas no momento que você tem uma explicação, você já se sente melhor. Claro. Já tem uma... Você está mais feliz. Uma resposta para suas... Sabe, o que é isso? Não sei. Então, pessoal, a gente acabou recebendo algumas perguntas de fora, que a gente vai fazer agora para a doutora. Então, eu vou pegar uma aqui. Existe ser velho demais para poder fazer medicina, na sua opinião? Não. Não? Não. Como não existe ser velho demais para começar a fazer exercício, não existe ser velho demais para começar a ter vida saudável e não existe ser velho demais para começar a estudar. Sim. De jeito nenhum. Não existe ser velho, ser velho demais para nada. Não, claro que não. Qual a sua dica para quem deseja cursar medicina hoje? Olha, eu já falei que é gostar de gente. Agora, lamentavelmente, por causa do número muito reduzido de vagas, é estudar muito. Com certeza. Porque senão não dá. Tem que querer. E você tem que estar convencido de que é aquilo mesmo que você quer. Porque é difícil. Entrar é difícil. Eu tinha um professor de histologia que dizia que uma vez a gente entrando, a gente sai fisiologicamente, porque a faculdade te expele. Mas entrar é difícil. Pegar a última pergunta. Na faculdade, vocês são preparados para lidar com casos de desfecho negativo? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente é bem treinado para isso e agora, com a pandemia, muito mais. Porque muita gente morreu. Muita gente efetivamente morreu. Mas principalmente no início da carreira, né? Assim, deve ser muito difícil perder um paciente, algo.
É mais difícil se você tem vínculo. Sim. Se você não fez vínculo, não é tão difícil. Mas Sim. eu, como, por exemplo, geralmente tenho um vínculo com as pessoas que me procuram para fazer pesquisa, etc., para mim é sempre muito difícil. Mas como eu não trabalho com doenças mortais, digamos assim, assim a curto prazo, eu tenho poucas coisas de dizer sobre isso. Mas a morte é sempre uma coisa difícil. Sim. É isso, pessoal. Eu queria agradecer tanto a participação da Eliette Busquela. Gostaria também de agradecer a possibilidade de ter vindo aqui, de falar com pessoas jovens e interessadas e dizer que eu tenho um laboratório na UERJ e que quem quiser fazer medicina e tiver interesse em conhecer o laboratório, está às ordens. O Patrick tem as minhas coordenadas. Muito obrigada. Agradecer também a participação da Nicole. Obrigada, muito bom estar aqui e conversar com uma doutora tão bem informada e... Enfim, muito obrigada. Com certeza foi uma experiência incrível participar disso aqui. Então fiquem atentos aos novos episódios aí do projeto, do LS no Ar. É isso. Tchau, tchau, gente.